Olá, confinianos, vamos para mais uma aula de direito, né? Hoje nós vamos estudar a Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Como eu sempre falo, eu quero material aí na sua mão, tá? É uma lei extensa, ó, o material tá todo grifado. É uma lei extensa, então eu vou passar para vocês o que é mais importante, tá? Mas isso não vai te isentar de fazer esta leitura. Ah, mas eu tenho que ficar fazendo quantas leituras? Pelo menos uma leitura na lei, tá? É uma lei, essa lei, como eu disse, é muito extensa, então eu vou passar para você alguns artigos, alguns parágrafos e alguns incisos, tá? Aquilo que eu acho que é mais importante, aquilo que eu acho que pode sim cair na tua prova, mas você precisa fazer pelo menos uma leitura. Aí você vai estudar os pontos mais importantes que eu vou te passar agora nesta aula, ok? Lei de improbidade administrativa, tá? Nós temos aqui um conceito, esse conceito é do professor Carvalho Rezende, que fala a respeito de ação de improbidade administrativa. O que seria isso? É um instrumento processual que tem por objetivo aplicar sanções aos agentes públicos e também aos terceiros que praticarem atos de improbidade administrativa, ok? Fechou? Esse é um conceito do professor Carvalho Rezende. Tá, mas o que importa pra gente agora? A gente tem aqui, nossa lei, no capítulo 1º das disposições gerais, aqui ele fala no artigo 1º, deixa eu pegar uma caneta que tá na borracha. Aqui no artigo 1º, ele fala que é uma forma, essa lei de improbidade administrativa é uma forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, ok? Então, essa lei é uma forma para assegurar a integridade. E se alguém cometer alguma conduta dolosa tipificada lá no artigo 9º, 10 e 11, que seria o prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e também violação dos princípios, então vai caber ação de improbidade administrativa, ok? Lembrando, gente, que é uma lei, é uma ação na esfera civil, ok? Mas nada impede de entrar na esfera criminal. Fechou? Mas nós estamos falando para tudo, estamos falando da lei de improbidade administrativa. É uma ação civil, na área, na esfera civil. Fechou? Tá. Vamos lá, o que a gente tem de mais importante nessa lei? Aqui já no parágrafo 1º, considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Por que é importante isso? Porque, ó, essa redação foi feita em 2021. Como assim? É que antes também aceitava a forma culposa, a conduta também culposa, aquela que é causada por negligência, imperícia, imprudência. Só que isso caiu, tá? Então agora considera-se atos de improbidade administrativa somente as condutas aqui, ó, dolosas, somente as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, que daqui a pouco a gente vai fazer essa leitura. Fechou? Tá. Parágrafo 2º. Considera-se dolo, não é dolo, tá? Considera-se dolo o quê? A vontade. Dolo é a vontade. Vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tá? Então, tem que ser devidamente comprovado a vontade de praticar este ato, ok? Como assim, professora? Vamos supor que houve um ato tipificado, aconteceu que a pessoa cometeu um ato lá que está tipificado no artigo 9º, ou no artigo 10, ou no artigo 11, só que ela fez sem querer. Então, se ela fez sem querer, não tem como comprovar o dolo, porque o dolo é uma vontade. É uma vontade que o agente tem, uma vontade consciente de cometer aquele ilícito, ok?
É uma vontade. Professora, eu posso encaixar a intenção? Tudo bem, você pode encaixar a intenção, se você for lembrar. Mas o termo correto aqui é vontade de praticar, de alcançar o ato ilícito. Se foi sem querer, não cabe ação de improbidade administrativa. Fechou? Então, o que você tem que levar na sua mente para essa prova? Que para ter uma ação, para existir, para acontecer uma ação de improbidade administrativa, precisa ser comprovado o dolo, ou seja, aquela vontade de praticar o ato ilícito. Fechou? Tá. Vamos lá. O que mais que eu separei aqui para vocês? Vamos lá. Vamos pular lá pro artigo 2º. Aqui, artigo 2º. Por que é importante? Porque aqui a gente está falando, a lei está falando o que é considerado como agente público, fechou? Então, quem que é considerado agente público para efeitos desta lei? Que lei? A lei de improbidade administrativa, fechou? Tá. Considera-se agente público quem? O agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas lá no artigo 1º. Quem são? O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado, tá? E no exercício de suas funções, como para assegurar a integridade do patrimônio público. Lembra que eu disse para vocês que essa lei é uma forma para assegurar a integridade, para proteger a integridade do patrimônio público e social. Fechou? Então vamos lá. A gente estava onde? No artigo 2º. Então, quem são os agentes públicos? O agente político, servidor, aquele que recebe ou ainda de forma transitoriamente, por eleição, nomeação, mandato, cargo, emprego ou função, tá? Todas essas pessoas, todas essas figuras que estão aqui no artigo 2º são considerados agente público para efeitos desta lei, tá? Vamos lá. Gente, lembrando, agora a gente vai lá pro artigo 9º. Gente, lembrando que a improbidade, é muito sério isso, que a gente fala o crime. Como é que a gente pode falar que é crime se ele é processado, os procedimentos acontecem tudo na esfera civil, né? É que, batendo o olho na lei, a gente identifica que é um crime, mas na verdade não é. Improbidade, ele não é crime, porém possui o mesmo sentido, né? Possui o mesmo sentido, é algo que ilícito e o Estado pune o agente, né? Mesmo sendo ilegal, é considerado uma conduta de natureza civil. É ilegal, mas é tudo na esfera, os procedimentos, tudo é na esfera civil, ok? Então, improbidade não é crime. Apesar de ser ilícito, apesar de ser errado e ter o mesmo sentido, então não é crime, porque tudo é feito na área civil. Fechou? Tá. Isso aí é só para abrir a sua mente. Vamos lá pro 9. Nono, né? Aqui. Os atos de improbidade administrativa. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o quê? A gente está falando do que aqui? Qual ato? Do enriquecimento que ilícito, tá? O artigo 9º traz pra gente o enriquecimento ilícito, tá?
um ato de improbidade administrativa, o quê? Enriquecimento ilícito. Então, vamos lá. Tem o enriquecimento ilícito, tem o prejuízo ao erário e também tem a violação dos princípios. Nós temos esses três, ok? O enriquecimento ilícito, que é o mais grave, tá? Aí tem prejuízo ao erário e, na sequência, a violação aos princípios. O artigo 9º, a gente está falando do artigo 9º. O que acontece? Ó, é todo ato, a prática de ato doloso. Tá vendo? É um ato doloso. Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, tá? De mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades, ok? Beleza? Tá, a gente tá falando aqui do enriquecimento ilícito. Então, como assim enriquecimento ilícito? Então, tudo aquilo que fala de dinheiro, ó o inciso 1, receber para si ou para onde. Lembra que sempre tem que ter dolo, tá? Não existe improbidade administrativa culposa. Professora, mas eu tenho um livro aqui que tá falando, tá desatualizado, filho. Tá desatualizado, tá? A lei foi atualizada em 2021. Não admite mais improbidade administrativa na forma culposa, e sim na forma dolosa, somente na forma dolosa. Ou seja, o agente tem que ter aquela vontade de praticar aquele determinado ato ilícito. Fechou? Tá, ó. Enriquecimento ilícito. Tudo que fala, olha, receber para si ou para outra dinheiro, ou outrem dinheiro. Inciso 2, receber vantagem econômica. 3, perceber vantagem econômica. Utilizar em obra ou serviço particular. Você vai lá, ocupa um trator da prefeitura para poder limpar o seu quintal. Ou você pega a viatura para levar sua esposa no médico ou para fazer alguma viagem. Você tá usando... Mas espera aí, eu não tô enriquecendo. Eu tô usando o trator, eu tô usando uma viatura, o combustível. Eu sei, mas você deixou de pagar, entendeu? Você deixou de desembolsar e você usou o combustível da prefeitura, você usou a máquina e o motorista da prefeitura. Então, enriquecimento ilícito, não é seu, tá? Olha lá, receber vantagem econômica, adquirir para si ou para outrem no exercício do mandato, ó, perceber vantagem econômica, receber vantagem econômica, incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores. Vocês estão entendendo? Então, tudo que tem dinheiro que o agente usa ou que entra no bolso dele, ó, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores. Então, tudo que é para ele, dinheiro para ele, verba para ele, tudo isso é enriquecimento ilícito. Fechou? Tá. Agora vamos pro artigo 10. É isso que eu separei para vocês. Cadê? Artigo 10. Vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa. Olha, o texto começa igualzinho lá no artigo 9º, tá? Ó, e causa lesão ao erário. Então, causou um prejuízo ao erário, causou um prejuízo à administração. Ó, por qualquer ação ou omissão que dolosa. Percebam. A lei repete para que você não caia em nenhuma pegadinha, porque senão a sua prova vai estar lá de forma culposa, você sabe que tá errado. Não existe mais de forma culposa, tá? Se você tem um material aí que você fez a impressão de alguém, ou pegou um livro aí, ou pegou um vademecum que tem lá a lei, e você percebe que tá escrito ali
culposa e dolosa, gente, tá errado. É somente na forma, na modalidade dolosa e não culposa. Ó, facilitar, ó, dolosa que enseje efetiva e comprovadamente. Gente, tem que comprovar, tá? Perda patrimonial. Aqui ocorreu o quê? Uma perda patrimonial. Desvio, apropriação, malbaratamento. Que é isso? É um desperdício. A pessoa teve que fornecer algo lá de forma muito barata da administração pública para alguma empresa ou para outra pessoa, uma pessoa jurídica e tal. E aí ocorreu um prejuízo na administração pública, tá? Ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades, que tá lá no artigo 1º, ok? Ou seja, da administração pública do Estado. Fechou. Facilitar ou concorrer, permitir ou concorrer com pessoa física ou jurídica, doar a pessoa física, permitir ou facilitar a alienação, permitir ou facilitar a aquisição, tá? Permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Quer dizer, o cara vai lá e compra algo, adquire algo para administração pública com valor lá em cima, entendeu? Causou um prejuízo para os cofres, causou um prejuízo para o erário. Ele fez isso beneficiando a outra empresa. Isso não acontece no Brasil de jeito nenhum, superfaturar algo de forma alguma, acontece lá em outros estados. Isso aqui trouxe só como meramente um exemplo, entendeu? Então, tudo que causou prejuízo, uma lesão ao erário, entra aqui como uma improbidade administrativa, tá? Realizar operação financeira sem observância nas normas legais ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea, conceder benefício administrativo, frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias ou entidades. Gente, isso aqui eu só tô lendo com vocês, tá? Porque o mais importante é o artigo 9º, é lá o parágrafo 1º, parágrafo 2º, depois o artigo 2º, depois o artigo 9º, aí importante o artigo 10 e o artigo 11 que a gente já vai ler. Isso aqui eu só tô fazendo a leitura com vocês, tá bom? Vamos lá, já vamos então pro 11, tá? Aí aqui você faz uma leitura, você perpassa só para você identificar alguma coisa ou outra, tá bom? Tá, vamos pro artigo 11. Constitui ato de improbidade. Você vê que a redação, o texto, ela inicia da mesma forma. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. A ação ou omissão que, ó, de novo aqui a figura dolosa. Gente, você não vai errar. Se cair isso aqui na tua prova, você não vai errar. Que viole os deveres. O que tá falando aqui? Tá falando aqui dos princípios da administração, a violação dos princípios da administração, tá? Então, quais são os princípios aqui que podem ser violados e considerados como um ato de improbidade administrativa? Estes daqui: de honestidade, os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, tá? Caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí tem várias condutas. Quais são os principais? O que eu acho? Vou dar 2 exemplos, tá? O exemplo é que uma pessoa, ela acaba fornecendo, revelando informações sigilosas, tá? Informações privilegiadas que pode violar os princípios da honestidade, imparcialidade e da legalidade. Algo que realmente vai causar um prejuízo. Fechou? E qual o outro exemplo? Que esse pode cair na tua prova. Eu quero que você vá comigo lá no
Parágrafo... No inciso 11. Vamos lá. Inciso 11. Inciso 11. Gente, lembrando que tem que haver um dano relevante aqui, tá? Tipo, a pessoa, ela passou uma informação privilegiada, mas assim, não cheira e nem fede, tá? É uma fofoquinha lá que passou, que não vai causar dano nenhum, tá? Então, o ato de improbidade, quando a gente fala de princípios, violação de princípios da administração, tem que haver um dano, tá? Tem que ter ali um dano relevante, ok? Para configurar que houve violação nos princípios da administração pública, fechou? Então, vamos lá para o 11, inciso 11. Olha isso aqui, um exemplo de nepotismo. Anota aí no 11, do ladinho aí, coloca nepotismo, ó. Nomear, vai contra, porque você leu comigo lá que um dos princípios é imparcialidade, né? Então, você leu lá que é honestidade, você leu comigo que um dos princípios é a legalidade. Então, aqui no 11, você escreve aí do ladinho, nepotismo. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Então, nepotismo é uma espécie de ato de improbidade, tá? Isso aí atenta, isso aí causa uma violação aos princípios. Fechou? Anotou aí? Tá, o próximo. Vamos lá pro parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Gente, se vocês errarem uma coisa dessa, eu vou ter um treco. E eu tô batendo na tecla. Não existe mais forma culposa, só dolosa. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade. Lembra que eu falei? Então, não basta só passar uma informação, uma fofoquinha. Não causou realmente um dano relevante, então não feriu nada. A pessoa só é um fofoqueiro, uma fofoqueira. Eu só tô dando exemplo, tá, gente? Então, tem que comprovar, tem que haver um dano relevante. É o que tá falando aqui no parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata este artigo, a gente tá falando do quê? Que atentam contra os princípios, a violação de princípios. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Fechou? Vamos lá, vamos continuar. Depois desse aqui, você vai lá comigo no... vamos para o artigo 12, tá? O que tá falando aqui? Das penas. Professora, mas a senhora falou que improbidade não é crime, é um ato ilícito. Ok, mas a lei trouxe pra gente a figura, trouxe pra gente a nomenclatura das penas. Ou seja, o que a pessoa vai sofrer se ela cometer um ato de improbidade. O que vai acontecer com essa pessoa, tá? Claro, ela vai sofrer alguma sanção, com certeza, né? Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês do artigo 12, eu vou ler com vocês o inciso 1, o 2 e o 3, porque é o que interessa pra gente. Fechou? Tá. Aqui tá falando, ó, de sanções penais comuns, responsabilidade civil e administrativas prevista na legislação específica. Tá, vou repetir. Todo procedimento vai correr na esfera civil, mas isso não impede de acontecer também na esfera criminal. Mas a ação de improbidade administrativa é na esfera civil. Fechou? Eu acho que vocês entenderam, né? Então vamos lá. Na hipótese do artigo 9º, o que é isso aqui? Enriquecimento ilícito. Professora, como é que eu vou fazer para diferenciar enriquecimento ilícito com prejuízo ao erário? Você entende assim, que enriquecimento ilícito, tudo que vier seu benefício, entrar dinheiro no teu bolso,
Leva isso na sua mente. Entrou dinheiro no teu bolso, enriquecimento ilícito. Fechou? Você se beneficiou de forma econômica com determinado enriquecimento ilícito. E prejuízo ao erário? Aquilo que causa uma certa lesão ao patrimônio público. Causou uma lesão. Dei o exemplo. A pessoa vai lá e faz uma compra absurda, né? Tirando dinheiro da administração pública e mandando para alguma empresa, tá? Causou um prejuízo ao erário. Superfaturou, causou prejuízo ao erário. Ou, então, a gente pode trazer aquela história de que forneceu algo muito barato, desperdiçando um bem da administração pública, prejuízo ao erário. Fechou? Então, tudo que entrou no meu bolso, tudo que entrou de benefício econômico no meu bolso, enriquecimento ilícito. O que causou prejuízo na administração pública por alguma ação, porque eu forneci muito barato ou porque comprei algo superfaturado e causou um prejuízo ao erário. Tá, e os princípios? Gente, leva sempre na tua mente aquilo que feriu, né? Os princípios, aquilo que causou, como que fala? Que causou uma violação aos princípios, isso. Aquilo que violou o princípio da honestidade, da imparcialidade, da legalidade. Então, tudo isso é uma violação aos princípios. Um exemplo clássico, o nepotismo. Fechou? Esse é um exemplo, assim, que eu tenho certeza que você vai lembrar na sua prova. Tá, vamos lá, inciso 1, 2 e 3. O artigo 9º. O artigo 9º fala do enriquecimento ilícito. O que vai acontecer? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, tá? Vai perder tudo. Perda da função pública. Vai suspender também os direitos políticos por quanto tempo? Por até 14 anos. Vai pagar uma multa civil equivalente ao valor acrescido patrimonial e proibição de contratar com o poder público também 14 anos. Beleza? Então, perde os bens e valores acrescidos licitamente, né, ao patrimônio, perde a função pública, tem os direitos políticos suspensos até 14 anos e também não vai ter que pagar uma multa civil e também vai estar proibido de contratar com o poder público também por 14 anos, ok? Vamos lá, inciso 2. E prejuízo ao erário. Essa ação, esse ato, melhor dizendo, de improbidade, que causa prejuízo ao erário. O que vai acontecer? Também, gente, olha, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Mas, professora, a senhora falou para mim que tudo que entra no meu bolso, eu coloco como enriquecimento ilícito. E a senhora falou que isso é a que eu tenho que diferenciar. Eu sei, para sua prova, leva isso, tá? Só para você diferenciar, tá? Sua prova tá aí, não tem muito o que aprofundar. Enriquecimento ilícito, aquilo que eu levo no meu bolso, aquilo que eu tive um benefício econômico. Prejuízo ao erário, se cair prejuízo ao erário lá na sua prova, vai estar ali escancarado que causou um prejuízo à administração pública, ok? Que houve ali um desperdício, colocou muito abaixo do preço determinado bem, entendeu? Ok? Determinado serviço. Fechou? Tá, então é isso que você vai levar para sua prova. Tá, inciso 2. Quando fala de prejuízo ao erário, vai perder os bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Também vai perder a função pública.
Lembra que eu falei a diferença? Ó, se concorrer esta circunstância. Então, se acontecer, caso aconteça no prejuízo ao erário, que se você recebeu alguma coisa, se isso acontecer, você vai perder os bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, tá? Então, fechou? Tá. Vai perder também a função pública, suspensão dos direitos políticos também, só que até 12 anos. E também vai estar proibido de contratar com o poder público também por 12 anos. Então, aqui em cima, aqui no enriquecimento, são 14. Perdeu os direitos, suspensão de direitos políticos, 14. Não vai poder contratar com o poder público por 14 anos também. Aqui, suspendeu os direitos políticos, 12 anos. Não vai poder negociar com o poder público também, 12 anos, tá? 3. Na hipótese que feriu os princípios, aqui no artigo 11, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração que a pessoa recebe, tá? E proibição de contratar com o poder público por 4 anos, tá? 4 anos. Antes dessa nova redação, ele também, aqui no... Quem cometia contra os princípios também da administração, também tinha os direitos políticos suspensos, tá? Mas aqui só tem a proibição de contratar, de negociar com o poder público por 4 anos. Fechou? Tá. Todos esses pagamentos podem ser divididos até em 48 vezes, mas isso não importa pra gente, tá? Vamos ver qual o próximo artigo. Gente, e acredito que vamos para o artigo 17. 17. Artigo 17. Vamos lá. Nossa, professora, é extensa. É muito extensa. Aqui, ó. A ação para aplicação, a ação para aplicação das sanções que trata esta lei, tá? Ela vai ser proposta por quem? Pelo MP, pelo Ministério Público, tá? Ele tem a legitimidade. Antes, qualquer pessoa podia. Se sentiu lá que foi lesada, a pessoa pode ir lá, podia denunciar e podia propor essa ação. Agora não mais. O artigo 17 traz a figura somente do Ministério Público. Então, somente o Ministério Público tem legitimidade. Mas e se uma pessoa jurídica interessada quiser entrar? Pode entrar, mas a ação será extinta sem julgamento de mérito. Por quê? Porque falta legitimidade, porque só quem tem legitimidade é o MP, o Ministério Público, ok? Tá, agora vamos lá. Artigo 23. Artigo 23 e o parágrafo 2º a gente encerra. Artigo 23. Cadê você? É gigante mesmo essa lei. Artigo 23. Ação para aplicação. Cadê? Ação para aplicação das sanções previstas nesta lei, tá? Prescreve em 8 anos. Ou seja, até 8 anos, essa ação para aplicar as sanções, ela pode ser realizada, ela pode ser feita. Passou de 8 anos, prescreve, e aí não tem como, tá bom? Aí, essa data é contada a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência. Tá? Então, vamos lá. Vai prescrever em 8 anos. Antes era de 5 anos, tá, gente? 5 anos. Antes era de 5 anos, não é mais. Agora são de 8. 8 anos, tá? 8 anos. Anote isso aí, ó. 8 anos.
Por que a senhora está mostrando isso aqui? Porque foi uma das atualizações, tá? E pode ser que caia. Pode ser, né? Tô trazendo para você. Tá, vamos lá pro parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias. Gente, não é um ano. Presta atenção nisso, tá? Não está escrito aqui um ano. Não está escrito um ano, tá? Não está escrito um ano. Está escrito 365 dias. Se um ano é fácil para você lembrar, beleza, é um ano. Mas quando você olhar na tua prova, tem que ter lá 365 dias. Para legislação, 365 dias é diferente de um ano, ok? É diferente, nomenclatura diferente, então é diferente. Beleza? Tá. Antes era de 180 dias, agora 365 dias, tá? Fechou? Tô mostrando a diferença. Antes era 180 dias. Não é mais. Agora, 365 dias. E acabou. Acabou o nosso estudo da lei de improbidade administrativa. Espero que vocês tenham entendido. Anotem aí, quando forem fazer a leitura, façam a leitura pelo menos uma vez desta lei. Pelo menos uma leitura. E depois só olhe o que a gente grifou e o que a gente estudou. Você só vai estudar isso. Fechou? Tá. Meus queridos, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado e com fé você passa.